bem, o título da nossa mensagem é Acolhendo a Palavra. Vamos iniciar abrindo a Bíblia para Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1, o quinto livro da Bíblia, o quinto livro da Torá. Deuteronômio capítulo 1. Deuteronômio capítulo 1. Vamos ler só o verso 3. Agora só o verso 3. A palavra de Deus diz assim: Sucedeu que no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Irmãos, vamos ficar de pé e buscar Deus em oração? Amado Deus e querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós nos colocamos diante do Senhor com reverência, com temor, diante do Senhor, diante da Tua Palavra. Pai amado, nós queremos dar glória ao Teu nome antes de tudo, Senhor. Nós queremos bendizer a Tua majestade, nós queremos louvá-lo, engrandecê-lo, ó Deus. Nós queremos declarar ao Senhor, nesta manhã, o nosso amor ao Senhor. Nós queremos agradecer ao Senhor por tantas bênçãos que temos recebido do Senhor. Sim, o Senhor é bom, o Senhor é paciente, o Senhor é misericordioso. Amado Deus e querido Pai, nós queremos agradecer ao Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado. Até aqui, Senhor, o Senhor tem nos trazido. Amado Deus e Pai, quero pedir ao Senhor, conforme a grandeza da Tua misericórdia, que Tu, ó Pai, fale ao nosso coração nessa manhã. Pai amado, eu imploro em nome de Jesus, o nosso Salvador, Pai, que nós não saiamos daqui iguais a como nós entramos. Que o Teu poder, através do Teu Espírito Santo, transforme os nossos corações. Que a Tua Palavra transforme a nossa mente, o nosso modo de entender, o nosso modo de encará-la, e que nós possamos, Senhor, ter uma vida diferente, ter um agir diferente, que glorifica o nome do Senhor. Amado Deus, coloque em nosso coração reverência diante do Senhor, reverência diante da Tua Palavra, que todo espírito de julgamento, todo espírito de orgulho, Senhor, teimosia, caia por terra, e que a Sua vontade prevaleça. Deus, nos ajude a acolher a Tua Palavra nessa manhã. Eu te peço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, podeis assentar. Na metade do versículo diz assim, ó. Então nessa data, dá uma data aqui no ano 40º, no primeiro dia do 10º mês, né? No primeiro dia do 10º mês, falou Moisés aos filhos de Israel, segundo tudo que o Senhor lhe mandara a respeito deles. Irmãos, Moisés falou ao povo de Israel, segundo tudo que o Senhor ordenara a respeito deles. Tudo. Ele repassou o que Deus disse para eles com fidelidade, com zelo, com precisão, certinho. Deus falou, fala para o povo isso. E Moisés chegou para o povo e falou isso. Exatamente. Isso se chama fidelidade. Ele disse ao povo que Deus mandou que ele dissesse sem acrescentar nada, sem diminuir e sem retirar nada, sem destacar o que Deus não destacou e sem menosprezar como nada, como sendo de menor importância. Ele disse para o povo o que Deus mandou ele dizer, exatamente. Irmãos, Moisés ele entendeu que era essa a sua função.
ser um mensageiro fiel do Senhor para o seu povo. Ele era um profeta, e era isso que um profeta, e é isso que um profeta faz. Ele transmite a mensagem de Deus com fidelidade ao seu povo. Ele entregava a mensagem certinho, direitinho, sem torcer, sem mudar, sem inventar moda. Irmãos, deixa eu confessar um pecado para os irmãos aqui. Antes, no meu passado sombrio, eu assistia Praça é Nossa. Calma. Passado, ok? Eu assistia a Praça é Nossa. No meio daquele monte de lixo que tinha lá, tinha um quadro em que o Carlos Alberto ali sentado na praça, via um japonês, eu não lembro o nome do japonês, se era Tanaka, o que era? E qual que era a graça daquele quadro? É que acontecia assim, esse japonês ele sentava ao lado do Carlos Alberto, no banco da praça, e ele ia conversar com uma pessoa. E aí o que acontecia é que ele ia explicar, ele ia conversar com uma pessoa, esse japonês, o Tanaka, acho que era Tanaka, e ele não conseguia encontrar as palavras certas. Então ele virava para o Carlos Alberto e fazia mais ou menos assim: Carlos Alberto, como que chama aquele... Né, ele falava baixinho para a pessoa não ouvir, né? Para não mostrar que ele não sabia. Como que chama aquele... assim, aquele lugar que a gente põe aquele líquido quente, né? E a gente segura assim, né? Como que chama que a gente põe aquilo ali? Era para o Carlos Alberto falar xícara. Aí o Carlos Alberto falava para ele, pinico, tá. Aí ele, não. E como que chama aquele líquido que a gente toma assim, de manhã, bastante, né? Era o Carlos Alberto falar café. Aí o Carlos Alberto falava xixi. Aí ele vira para a pessoa e fala, então, né? Todo dia de manhã eu tomo um pinico bem cheio de xixi e tal, e não sei o que. Todo dia eu tomo à tarde, e aí a pessoa caía na risada. Então era essa a graça do quadro. Ele fazia essa brincadeira, e eu ri de piadas assim, admito. Eu achei graça de coisas assim. Mas Moisés não fazia assim. Moisés não mudava o significado para aquilo que ele achava mais legal. Ele não mudava o significado da mensagem que Deus mandou ele entregar de forma a parecer mais descontraído, mais ameno. Ele não diluía a mensagem, não mudava a mensagem, não fazia graça com a mensagem. Ele transmitia com fidelidade, certinho. Ele tinha esse compromisso com Deus. Ele tinha uma reverência diante da mensagem, da palavra de Deus. Ele fazia o que o profeta fazia. Então, se a mensagem era de Deus, ela deveria ser entregue integralmente, com toda a reverência e todo o cuidado. Irmãos, pensa comigo. Às vezes a mensagem era longa, demorada. Às vezes a mensagem era curta, era rápida. Ele convocava o povo, olha só, Moisés convocava o povo, toda aquela multidão que aparecia diante dele, né? O povo vinha, se prontificava a ouvir o quê? A ouvir tudo o que Deus tinha a dizer. Tudo. Era o que era esperado do povo. O que Deus tem a nos dizer? O povo aparecia e ele transmitia a mensagem. Como eu disse, às vezes a mensagem era muito longa, muito demorada. E o povo aguardava pacientemente. É claro que eles tinham coisas para fazer. Você acha que eles não tinham? Mães ali não tinham criança para cuidar, para amamentar. O serviço que começou lá tinha que terminar. Tinha ou não tinha? Claro que tinha. Mas eles aguardavam. Eles ficavam cansados? Ficavam, porque era de pé. Eles compareciam diante de Moisés e ficavam de pé, esperando Moisés transmitir a mensagem. Às vezes estava sol, às vezes estava garoando, às vezes até chovia, mas o povo estava lá. E às vezes, irmãos, a mensagem era breve, é só você ler. Tem capítulos que mostram Moisés chamando o povo, Deus mandou dizer isso, e ele diz, pronto. E o povo foi cada um para as suas tendas. Uma mensagem curta, mas o povo comparecia e ouvia. Moisés convocava o povo, ele vinha, se prontificava a ouvir e ouvia essa mensagem curta.
Eles não iam para casa chateados, né? Inconformados por Moisés fazer eles perder o tempo deles para ouvir uma mensagenzinha de 5 minutos. Por que não? Porque era a mensagem de Deus. Se Deus tinha algo a dizer, seja longo ou seja curto, é Deus falando, é Deus dando a sua mensagem. A questão não é o tempo da mensagem, é o conteúdo e a autoridade dela, que vinha de Deus. O conteúdo e a autoridade era o que interessava, era o que importava. Então olha só, se a fonte da mensagem era Deus, essa mensagem merecia ser ouvida, essa mensagem deveria ser ouvida, que está vindo de Deus. Ela deveria ser ouvida com temor, com reverência e com fé. Deus tinha uma mensagem para entregar para o povo. Por exemplo, quando um pai chama um filho para conversar. É a autoridade de pai, agindo como pai, para falar com seus filhos, com seu filho. E ele espera que seu filho ouça, ele espera que seu filho atenda. Não é assim? Então, meus irmãos, não era o tamanho da mensagem, mas o seu conteúdo, né, e a sua autoridade. Será longa, será curta, isso não importava, mas é o fato, grave isso, é o fato de Deus ter algo a falar com o seu povo. Isso era e é até hoje o mais importante. Puxa, mensagem de 1 hora, puxa, mensagem de 15 minutos. A mensagem de 1 hora você pode ter aprendido nada em 1 hora. Pode ter, né? Uma mensagem de 15 minutos pode ter transformado a sua vida. Quantas mensagens eu já ouvi de pregadores de 5 minutos? Eu ouvi uma mensagem do pastor John Piper, acho que tinha 6 minutos a mensagem. Eu quase saí tremendo depois da mensagem. Gente, que mensagem transformadora em 6 minutos. Incrível, maravilhoso. Uma vez eu vi uma mensagem do Paul Washer também, 1h30 de mensagem. E eu estava torcendo para que ela não acabasse. Quando ele começou a terminar e encerrar e chamou para orar, sério que acabou? De tão maravilhoso que era a pregação da palavra de Deus. Porque a mensagem não era o pregador em si, é a mensagem. É a mensagem. A mensagem vinha de Deus. A mensagem vem de Deus. Tá bom? Irmãos, e mais um ponto sobre isso. Às vezes, conforme você lê os primeiros livros da Bíblia, Êxodo, Números, Levítico e Deuteronômio, às vezes a mensagem era uma mensagem instrutiva. Às vezes era uma dura advertência de Deus ao seu povo. Às vezes era ensino, preceitos, suas leis. Às vezes eram promessas, maravilhosas promessas. Às vezes, irmãos, eram diretrizes legais. Enfim, sejam quais forem as mensagens dadas por Deus, elas sempre foram e elas sempre são e serão santas, puras, perfeitas, justas e amorosas. Sério, pastor? Até quando é advertência, irmãos, a Bíblia diz que Deus nos corrige para o nosso bem. Até quando é duro, Ele está sendo para o nosso próprio bem. O pai corrige o filho a quem ama. Irmãos, por essas mensagens serem santas, por virem de Deus, elas merecem e devem ser ouvidas e atendidas com temor, com reverência, com submissão a Deus. A Deus. Por isso, meus irmãos, ela merece a sua atenção. Seja 15 minutos, seja 1 hora, ela merece o seu tempo, a sua disposição. Ela merece que você se arrume e saia da sua casa, ande quilômetros e venha até aqui e sente para ouvir, porque é a palavra de Deus, a autoridade de Deus. Irmãos, Moisés foi um servo fiel do Senhor. Ele zelou por ser um fiel mensageiro do Senhor. Entenda isso. Ele tinha um zelo em agradar a Deus, que ele não estava preocupado em atrair o povo para si.
Ele não estava preocupado em que as pessoas gostassem dele. O objetivo dele não era esse. Não era que, poxa, que mensagem legal. Não era esse o objetivo dele. Não era ser abraçado, não era ser cumprimentado. Se acontecia isso, amém. Mas não era esse o alvo dele. Não era atrair as pessoas para si, agradar as pessoas, ser popular. O objetivo de Moisés era único: levar as pessoas para mais perto de Deus. E ele sabia que isso só acontecia através da entrega da sua mensagem com fidelidade. A pessoa que quer seguir a Deus, a palavra de Deus vai trazer ela para mais perto dele. O seu alvo era ser fiel ao Senhor e fazer com que o seu povo se aproximasse mais do Senhor. E isso era feito através da entrega fiel da mensagem. Às vezes o povo atendia, não é? Às vezes não. Às vezes o povo entendia, às vezes não. Às vezes o povo acatava, às vezes o povo reclamava. E foi assim. Às vezes eles criticavam o mensageiro. Você vê quando você lê Deuteronômio, Números e Êxodo também, o povo indo para cima do mensageiro, querendo brigar com o mensageiro. Olha só. Murmuravam contra Moisés, muitas vezes atacaram Moisés. Mas essa foi a sina de Moisés. Um servo fiel, cujo objetivo foi levar o povo para mais perto de Deus através da entrega fiel da palavra de Deus. Isso ficou claro? Amém. E Paulo? Paulo foi um servo de Deus, fiel? Foi ou não? Claro que foi. E qual que era o alvo de Paulo? Chuta. O alvo de Paulo era levar o povo de Deus a se aproximar mais de Deus através da sua palavra. Aqueles que estavam distantes serem trazidos para perto, não é? Sejam gentios, através do convertendo-se pelo poder do Evangelho. O objetivo era cooperar com o Evangelho, porque o Evangelho faz isso. Traz as pessoas para mais perto de Deus. A palavra de Deus faz isso. Então ele tinha esse zelo, essa preocupação em entregar a palavra de Deus com fidelidade. Irmãos, um cuidado para entregar exatamente o que Deus queria que ele entregasse. Certinho. Agora abre a sua Bíblia para 1 Coríntios 2. 1 Coríntios capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 2, olha o que Paulo diz. Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Olha, ele diz, eu não fiz isso. Quando eu fui até vocês entregar o testemunho de Deus, eu não procurei usar uma linguagem chamativa, uma linguagem que destacasse a minha oratória e etc. Não foi isso, ele diz, porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. Olha o que ele diz. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito, e de poder, para que a vossa fé, olha só, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Ele teve como meta não inventar muito, não distorcer a palavra, não acrescentar nada, não adocicar a palavra, etc. Nada. Por quê? Porque ele tinha essa meta, para que a vossa fé não se apoiasse na sabedoria do homem, mas sim em Deus. Por isso que ele zelava para transmitir certinho.
Ele queria que a fé dos coríntios estivesse firmada no poder e na autoridade da palavra de Deus. Ele entendeu isso. Se o povo receber a palavra de Deus, eles crerem nela, eles estarão sendo arraigados, eles estarão sendo firmados no poder e na autoridade dessa palavra. Para Paulo, a pregação fiel da palavra de Deus transformava vidas. Paulo transmitia a mensagem de Deus como um profeta fiel. Ele não acrescentava, ele não retirava, ele não diluía, ele não maquiava, ele não escolhia o que deveria pregar ou não. Ele era um fiel mensageiro da palavra de Deus. Já que você está em 1 Coríntios, pula para o capítulo 15. Primeira Coríntios capítulo 15, olha o que Paulo diz. Ele diz assim, irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por eles também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vô-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Olha o verso 3. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Para aqui. Olha o que ele está dizendo. Antes de mais nada, eu entreguei para vocês exatamente o que eu recebi. Se eu recebi 50, eu entreguei 39,40? Não. 49,85? Não. Eu entreguei 50. Exatamente. O que eu recebi do Senhor, vos entreguei. O que ele diz aqui, antes de tudo, vos entreguei o que também recebi. Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Você viu que segundo as Escrituras aparece 2 vezes? Vê a ênfase dele nisso. Eu entreguei para vocês exatamente o que eu recebi. E eu entreguei para vocês, segundo as Escrituras. Olha a ênfase que ele dá para a palavra de Deus. Olha o cuidado que ele tem, segundo as Escrituras. De acordo com a palavra de Deus. Por que ele enfatiza tanto esse ponto? Porque para Paulo o importante era o que Deus diz na sua palavra. O que Deus diz na sua Santa Escritura. Para Paulo, a palavra de Deus era a autoridade máxima. Por isso que ele repete 2 vezes, segundo as Escrituras. Bem claro, segundo as Escrituras, ele quer dizer. Não inventei. Irmãos, aí eu pergunto para vocês. Vamos refletir tudo isso que a gente ouviu até agora. Moisés transmitiu a palavra de Deus com fidelidade? Pela leitura bíblica de vocês, ele fez isso? Ele foi um profeta fiel? Sim ou não? Ou ele procurava ser popular, ser amado, ser querido? Moisés, Era esse o alvo dele? Ou ele procurava ser admirado, agradar o povo? Não. O alvo dele era transmitir a palavra de Deus com fidelidade, quer o povo gostasse ou não. Ele não estava preocupado com essas coisas. Aí eu pergunto para vocês, já que Moisés foi fiel como profeta de Deus, e vocês confirmaram isso, a pergunta que vem é, por que o povo não obedecia? Irmãos, por que o povo não obedeceu? Por que daquela galera que saiu do Egito, só 2 homens adultos entraram lá? Naquela geração de adultos. Por que só 2? Por que o povo foi constantemente castigado pelo Senhor em sua trajetória pelo deserto? Já que ele transmitiu a palavra certinho, com fidelidade. Aí fica a pergunta, onde que estava o problema? Será que o problema estava no mensageiro, Moisés?
Será que o problema estava na mensagem, a palavra de Deus? Talvez, né? Talvez tivesse na palavra. Não era uma palavra muito boa, não era uma palavra muito poderosa. Qual que era o problema? Talvez o problema fosse Moisés mesmo, né? Ou será que o problema era o destinatário, o povo? Ou será que o problema estava em quem recebeu a palavra? Irmãos, e Paulo? Paulo transmitiu a palavra aos coríntios com fidelidade? Ele diz que sim. Ele diz que eu vos entreguei o que eu também recebi. Ele entregou com fidelidade. Ele entregou exatamente o que ele recebera. O seu alvo não era levar os coríntios para mais perto de si. Como eu disse, como Moisés, não era ser popular, agradar as pessoas, ser querido. O objetivo dele era levar as pessoas para mais perto de Deus. Então, por que, meus queridos, a igreja de Corinto deu tanto trabalho para Paulo? Por que a igreja de Corinto deixou Paulo mais careca do que qualquer outra igreja? Por quê? Por que ali o pecado em Corinto era tão facilmente abraçado, acolhido? Irmãos, o problema era o mensageiro, de novo? Paulo é meio esquisito, meio gordo, né? Aquela cara dele. Qual que era o problema? Era ele? Ele gagueja demais. Moisés também gaguejava, sabia? Qual que era o problema? O problema era o mensageiro, o problema era o remetente, Deus. O problema é Deus que mandou uma mensagem errada aí, não é a mensagem certa. Talvez seja esse o problema. É ou não é? Talvez Deus não soube falar o certo para aquele povo. Talvez Deus mandou mensagem inadequada. O problema está em Deus. Será que não é esse o problema? Será que o problema era a mensagem em si? Ela veio a mensagem certa, mas na hora errada, no momento inoportuno, veio para o povo errado. Será que era isso? Ou será que de novo o problema eram os destinatários da carta? Os destinatários da mensagem? Onde estava o problema? Agora, olha só. Olha o que Paulo disse acerca da igreja de Tessalônica. Abre lá, 1 Tessalonicenses. Primeiro a Tessalonicenses, capítulo 1. Primeiro Tessalonicenses, capítulo 1, olha o verso 2. Ele diz assim, damos sempre graças a Deus por todos vós, mencionando-vos em nossas orações e sem cessar, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Olha o que Paulo diz aqui. Olha o que ele fala dessa igreja. Pula para o verso 6. Com efeito, vos tornastes imitadores nossos e do Senhor. Olha essa frase. Tendo recebido a palavra, posto que em meio de muita tribulação, com alegria no Espírito Santo, de sorte que vos tornastes um modelo para todos os crentes da Macedônia e na Acaia, porque de vós repercutiu a palavra do Senhor não só na Macedônia e na Acaia, mas também por toda parte se divulgou a vossa fé para com Deus, a tal ponto de não termos necessidade de acrescentar coisa alguma. Olha os elogios que Paulo fala desse povo. Continua ainda, pois eles mesmos, no tocante a nós, proclamam que repercussão teve o nosso ingresso no vosso meio, e como, deixando os ídolos, vos convertestes a Deus, para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Olha o que Paulo diz dessa igreja. Olha o conceito que essa igreja estava para Paulo. Você fala, puxa vida, né? Essa igreja, demais. Olha que testemunho. E a gente fica pensando assim, mas qual que era o segredo dessa igreja?
será que era o segredo dessa igreja? O que será? Agora vai para o capítulo 2. Vai para o capítulo 2. Capítulo 2, vamos ler a partir do verso 3. Qual será que era o segredo dessa igreja? Capítulo 2, verso 3. Pois a nossa exortação não procede de engano, nem de impureza, nem se baseia em dolo. Olha só, verso 4. Pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar Ele o Evangelho, assim falamos, não para que agrademos a homens, e sim a Deus, que prova o nosso coração. Olha o que ele diz. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como bem sabeis, e nem de intuitos gananciosos. Deus disso é testemunha. Verso 6. Também jamais andamos buscando glória de homens, e nem de vós, e nem de outros. Vocês perceberam o que Paulo disse aqui? Ele disse, quando eu fui entregar a mensagem para vocês, eu busquei ser fiel a Deus, agradar a Deus, falar o que Deus mandou eu dizer. Eu não estava focado em bajular vocês, em agradar vocês, que vocês gostassem de mim. Olha o que ele disse aqui. Ele está dizendo isso. O meu foco era falar a palavra de Deus para vocês. E aí você diz, já sei, pastor, já sei o segredo da igreja dos Tessalonicenses. O segredo do crescimento, do progresso espiritual deles é que Paulo pregou para eles com fidelidade a palavra de Deus. Paulo não teve intenções impuras ao pregar para eles. Paulo não buscou agradá-los, mas Paulo buscou atraí-los para o Senhor. Esse é o segredo da igreja de Tessalonicenses. Foi por isso que essa igreja prosperou. Mas aí você diz, espera um pouco. Mas ele agiu da mesma forma com a igreja de Corinto. Ele também entregou para a igreja de Corinto a palavra com fidelidade. Ele também entregou para a igreja de Corinto a palavra como Deus mandou. Para a igreja de Corinto, ele também não procurou agradar a eles. Ele procurou ser fiel a Deus. Então o segredo não é esse. Na verdade, Paulo fez isso com todas as igrejas que ele pregou. Ele procurou ser fiel a Deus, entregar a palavra de Deus certinha. Qual é então o segredo da igreja de Tessalônica? Verso 13. Verso 13. Outra razão ainda temos nós para incessantemente dar graças a Deus. É que tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, ou seja, a nossa pregação, que é de Deus, acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Vocês entenderam aqui? Entenderam qual que é o segredo da igreja? Por que a igreja de Tessalônica se destacou? Por que a igreja de Tessalônica progrediu? Por que a igreja de Tessalônica avançou tanto a ponto dela ser a referência na Acaia e na Macedônia? O mesmo pregador, a mesma fidelidade, o mesmo cuidado em transmitir a mensagem para todas as igrejas. Essa igreja se destacou por causa do quê? Olha de novo os destaques do versículo. Porque tendo recebido a palavra que de nós ouvistes. Primeira coisa, recebeu. Eles receberam a mensagem. Sabe quando alguém vai lá? O entregador vai lá na sua casa, toca a campainha, depois ele volta, fui lá entregar a correspondência, um embrulho, sei lá, um pacote, não tinha ninguém para receber, aí eu trouxe de volta. Tinha alguém para receber a mensagem, grave isso. Eles receberam a mensagem. Recebido a palavra que de nós ouvistes, pelo ouvido. Eles ouviram a pregação de Paulo. Tendo vós recebido a palavra que de nós ouvistes, que é de Deus, não é nossa, ela é de Deus. A palavra que vocês receberam, Paulo está dizendo, não é nossa palavra,
é a palavra de Deus. E olha a palavra seguinte: acolhestes. É aqui que é o ponto X. Aqui que é a parábola, né? Parábola na matemática é uma curva assim, e o ponto alto da parábola lá em cima, o ponto zero, o ponto máximo, é essa palavra aqui, ó. Acolhestes. Acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade é a palavra de Deus. Irmãos, está escrito aqui, eu não estou inventando, está escrito exatamente isso. Vocês receberam a palavra como sendo de Deus, não como sendo de Paulo, não como sendo de Silas, não como sendo de Barnabé, ou quem quer que seja. Vocês entenderam que nós éramos apenas instrumentos, e que a palavra em si veio de Deus. Por isso vocês acolheram, e acolheram com temor, com reverência, com submissão, porque tiveram esse entendimento. E ele diz assim, a qual com efeito, né, esta palavra, se a qual se refere a esta palavra, a palavra de Deus, com efeito está operando eficazmente em vós o que credes. Ele fala, como vocês receberam essa palavra, por ela ser de Deus, ele diz, e ela está transformando a vida de vocês, ela está operando na vida de vocês, ela está fazendo vocês serem mais parecidos com Cristo, ela está moldando o caráter de vocês, ela está fazendo vocês serem uma igreja vibrante, uma igreja atuante, uma igreja frutificante. Por quê? Por causa da palavra que foi plantada em vós, a qual vocês acolheram. Qual é o segredo da igreja de Tessalônica? É que a palavra de Deus estava efetuando uma obra maravilhosa na vida dos membros da igreja. A palavra de Deus estava fazendo milagres naquela igreja. E por que isso? Porque eles acolheram a palavra, não como palavra de homens, e sim como é na verdade a palavra de Deus. Eles acolheram a palavra que foi pregada a eles. Irmãos, o que é acolheram, pastor? Eles tomaram para si, eles a aceitaram, abraçaram, acataram, aderiram, admitiram, anuíram, assentiram, adotaram, hospedaram, albergaram, abrigaram, reconheceram, receberam, recolheram para si, concordaram, deferiram a palavra de Deus. É isso que é esse acolher. Eles se submeteram a essa palavra. Eles entenderam, meus irmãos, a seriedade, a importância, o peso, a gravidade daquela palavra, porque aquela palavra vinha de Deus. E se sujeitaram a ela. Se eu entregasse uma carta para você, uma carta para você aqui. Você vê uma carta, tipo essa daqui, Não, mas isso aqui é um rascunho, né? Você tá, né? O que é isso? Você usou, aqui tem uma pregação que atrás você fez em outra, né? E outra, tá escrito à mão. E você está dizendo assim que é uma carta do governo. O quê? Uma carta do governo para mim doar minhas propriedades para quem te entregou essa carta? Não tem carinho, não tem nada, não tem motivo. Que raio de carta é essa que você está me entregando? Você fala, tá estranho isso aqui, né? Que raio de papel é esse aqui? Não é um papel timbrado, não é um papel tipo numa intimação judicial, né? Você é citado, intimado para comparecer, recebe todo aquele documento, tudo certinho. Você olha aquilo ali, deve ser sério isso aqui mesmo. Você não duvida, você não fica lá, deixa eu ver se essa carta. Você vê lá o cuidado que a carta veio, escrito, o endereço, as informações, o número do processo, tudo certinho. Você, deve ser sério isso aqui. Você acata aquilo ali tem que ir lá no fórum tal dia, deixa eu ir lá, né? Tem que ir. Irmãos, para os Tessalonicenses, as palavras pregadas por Paulo eram a exata mensagem, o exato recado vindo do trono de Deus. Para os Tessalonicenses, era Deus, irmãos, Deus que estava falando com eles através da boca de Paulo. Paulo era só o canal.
Pensa se eu pegar um tubo bem grande, que vai daqui até o Claudemir. Claudemir, olha só, põe mais massa lá no cimento, né? Ó, eu estou transmitindo mensagem. O cano é só o canal. É só o canal para chegar até o Claudemir. Paulo era esse cano, era esse meio. Paulo era o instrumento de Deus. Ele era o vaso, ele era o veículo de transmissão. Os tessalonicenses entenderam isso. O que interessa é da onde está vindo a mensagem. Está vindo de quem? De Deus. E se é Deus falando, usando a boca de Paulo, irmãos, eles tremeram. Tremeram e temeram. Como eu disse, assim como se um oficial de justiça bate na sua porta, um agente da Polícia Federal viesse entregar uma carta, uma mensagem, você ia ter um temor. Pô, mensagem para mim aqui, né? Você ia ter uma reverência, um medo, um cuidado. Irmãos, o segredo deles é que eles acolheram a mensagem pregada. E qual que é o contrário de acolher? Olha só, rejeitar, afrontar, desprezar, atacar, censurar, contestar, contraditar, dispensar, diferir, objetar, impugnar, rechaçar, refugar, repudiar, repugnar, repelir. É tudo o contrário de acolher. É o contrário de acolher. Meus irmãos, os tessalonicenses acolheram a palavra de Deus. E esse verbo, ele aparece de novo em uma instrução de Tiago. Olha o que ele diz, Tiago 1:21. Tiago 1:21 diz: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, olha só, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Olha o que Tiago diz: acolha essa palavra, acolha com mansidão, fala de humildade, fala de submeter-se a ela. Porque essa palavra é poderosa para salvar a vossa alma, ele diz. Irmãos, sujeite-se humildemente à ordem de Deus. Muito bem. Beleza. Vamos lá. Quem pode me citar? 2 Timóteo 3, 16 e 17. Foi lido hoje de manhã pelo seu Jamil. Vou dar uma dica. Ó. Toda a Escritura... Educação na justiça, a fim de quê? Isso! Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de quê? A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Irmãos, toda Escritura, o texto diz, é inspirada por Deus. Toda. Aqui diz que a palavra de Deus ela é divinamente inspirada. Essa palavra inspirada é teopnestos, quer dizer, soprada por Deus. Ó, saiu de Deus, de dentro de Deus. Saiu da mente de Deus, saiu do coração de Deus. Se ela é de Deus, meu querido irmão, ela não é qualquer palavra. É a palavra de Deus. Não é a palavra do juiz. Não é a palavra do rei, do presidente. Esses homens. É a palavra de Deus.
com todo respeito à autoridade deles, mas comparada com Deus, ó, são migalha, pó na balança, nada comparado a Deus. É a palavra de Deus, ou seja, ela tem todo o peso, toda a glória, toda a autoridade. Como assim, pastor, todo o peso? Irmãos, eu costumo receber conselhos dos irmãos. Você sabe como funciona conselho. Você mede, poxa, faz sentido, vou aplicar isso, obrigado, tal, pô, tem razão. Não é assim que funciona conselho? Agora pensa comigo, eu recebo um conselho de um irmão sobre como deve ser o culto, de um irmão que quase não vem no culto, nunca contribui, não ajuda em nada, dá mau testemunho, e esse irmão vem me dar um conselho aí. Ou então eu recebo um conselho, por exemplo, do seu Jamil. Ó, um homem exemplar, um homem dedicado, um homem responsável, um homem compromissado com a igreja, com a palavra de Deus, de uma vida com bom testemunho. É um homem perfeito? Não. Mas é um homem irrepreensível. Agora você fala, qual conselho que eu vou pesar mais? Tem o conselho daquele irmãozinho e o conselho do seu Jamil. É natural que o conselho do seu Jamil, nessa mesma questão, vai ter muito mais peso. Pode ser que ele esteja enganado, mas é muito mais difícil. O conselho dele vai ter muito mais peso. Pelo conhecimento, pela sabedoria dele, conhecimento bíblico, tempo de igreja e tudo mais. Pesa isso. Então a palavra de Deus tem peso. Comparada com a opinião de qualquer pessoa, ó. O resto, ó, cadê? De Deus, ó, o peso é tanto que faz um buraco no chão. É pesadíssimo. É a autoridade de Deus. A palavra de Deus tem peso. A palavra de Deus tem glória. A palavra de Deus tem autoridade. E não é qualquer glória, qualquer peso, qualquer autoridade. É glória, peso e autoridade inigualáveis, incomparáveis, únicas, totais. Sobre qualquer assunto, sobre tudo, sobre todos, em qualquer tempo, em qualquer época, em qualquer lugar. A palavra de Deus tem todo o peso, toda a autoridade, toda a glória. Nada se compara a ela. Por quê? Porque ela é inspirada por Deus, ela saiu de Deus, Deus é sua fonte. E por isso, meus queridos, por ser a palavra de Deus e ter todo o poder e toda a autoridade, ela merece toda a nossa reverência, toda a nossa obediência e toda a nossa fé. Além disso, nosso texto que diz que a palavra ela é inspirada por Deus, ou seja, Deus é sua fonte, ela saiu de Deus, o texto diz que ela é útil. Ó, toda a palavra, toda a escritura de Deus é útil. É útil. É útil. Irmãos, o que é algo útil? Vamos lá de novo para o dicionário? Vamos, pastor. Útil, favorável, prestativo, oportuno, acertado, necessário, apropriado, proveitoso, válido, vantajoso, benéfico, favorecedor, frutífero, profícuo, auspicioso, essencial, indispensável, rentável, fundamental, imprescindível, inevitável, obrigatório, vital, bom, que tem serventia, que tem eficácia. A palavra de Deus é tudo isso. Olha as qualidades da palavra de Deus. E uma palavra, ela é útil. Ela não falha. Inerrante, perfeita. E ela é útil para quê? O texto diz. Nós acabamos de citar. Útil para o ensino. Ó, o texto diz. Ela é útil para quê? Ele dá a resposta. Útil para ensinar, útil para repreender, útil para corrigir, útil para educar na justiça. Irmãos, e é aqui que mora o problema. Sério, pastor? É aqui que mora o problema. Porque todo mundo sabe esses dois versículos de cor. Irmãos, todo mundo. Tropeçando, mas você consegue falar esse versículo. É ou não é? Aos trancos e barrancos, mas você sabe ele de cor.
Todo mundo sabe que a palavra é inspirada por Deus, é santa, é ou não é? Ela é pura, ela é perfeita. Todo mundo sabe que a palavra de Deus tem todo esse peso, toda essa glória, toda essa autoridade. Nada está acima dela. Todo mundo sabe que ela deve ser reverenciada, obedecida e crida. Irmãos, todo mundo sabe que a palavra de Deus é útil para ensinar, repreender, corrigir e educar na justiça. Olha, essas 4 funções maravilhosas, gloriosas. Então, por que muitos, irmãos, respondam para mim, por que muitos vêm até a igreja sem ter isso em mente? Responda para mim. Se você está indo para a igreja para ouvir a palavra de Deus, como que você vem para a igreja sem ter isso em mente? Porque a palavra sendo pregada, uma dessas 4 coisas, ou as 4 coisas talvez aconteçam. Ou você será ensinado, olha só, ou você será repreendido, ou você será corrigido, ou você será educado na justiça. Um desses 4 vai acontecer. É o que diz, irmãos, eu não estou inventando, está aqui. Um desses 4 coisas vai acontecer. Agora o que acontece é que muitos não acolhem a palavra de Deus. Irmãos, muitos não acham que precisam ser ensinados. Já sabem tudo, já sei tudo. Não é? Muitos acham que não precisam ser repreendidos. Muitos acham que não precisam ser corrigidos. Eu tenho 20 anos de crente. Né? Muitos não querem ser educados na justiça. E por causa dessa postura, que é uma postura arrogante e orgulhosa, eles não acolhem a palavra pregada. Não acolhem, irmãos. Não acolhem. Olha só, olha o que acontece. Você está pregando, e acabou de acontecer agora isso. Você está pregando e de repente você vê a postura das pessoas mudarem. Elas estão te ouvindo assim? De repente, muda. Você está pregando e elas mudam de repente. É ou não é? Você está pregando e falando que a palavra fala sobre adultério. Amém, está certo. Fala sobre crimes. Está certo, pastor. Fala sobre traição. Né? É verdade. E aí quando você cita sobre frequência dos cultos, o pastor já... Você fala sobre ser responsável com os compromissos da igreja. Aí já levanta uma sobrancelha, dá uma olhadinha. É ou não é? Você fala sobre horário, sobre atrasos, fala sobre disciplina da igreja, sobre contribuição. O pessoal já começa a mudar. Já começa... Não é assim? Já começa a ter uma mudança na sua postura, na sua cara. Espera aí. Você estava indo bem, pastor. Agora você entrou nessa parte, eu já não gostei. Por quê? Porque essa parte da mensagem eu não quero acolher. Essa parte da mensagem não me interessa. Deus, não quero ouvir isso. Irmãos, as pessoas se transformam. Se eu falar sobre ser pai e mãe de oração, amém, pastor, tem razão, pai e mãe tem que orar pela sua família. Mas se eu falar sobre trazer os filhos para os jovens, é ou não é? As pessoas não acolhem mais a palavra. Não acolhem, elas escolhem a palavra. Escolhem qual palavra melhor lhes agrada. É isso que acontece. Pastor, você estava indo tão bem, você entrou nesse ponto. Pois é. A palavra que elas acham melhor. As pessoas não saem de casa pensando assim, hoje eu vou para a igreja e a palavra de Deus irá ou me ensinar, ou me repreender, ou me corrigir, ou me educar na justiça. A pessoa já não sai de casa com esse pensamento. Por que a palavra de Deus vai fazer isso? A palavra de Deus ou ela vai me ensinar, me repreender, me corrigir, me educar na justiça, a fim de que eu seja aperfeiçoado. Não é isso que o texto diz? A fim de que eu seja, a fim de que eu amadureça, a fim de que eu cresça na minha fé, a fim de que eu seja um vaso útil, assim, a fim de que me transforme cada vez mais à imagem de Cristo. É por isso que a palavra de Deus é entregue, para operar isso nas suas vidas, nas nossas vidas.
prefere dormir, então tá bom. Irmãos, não. Os irmãos saem de casa, achando que não tem nada a ser corrigido. Nada a ser corrigido. Nada a ser repreendido. Nada a ser ensinado ou educado na justiça. Não é? Já são perfeitos, não tem nenhum pecado. Irmão, se você saiu da sua casa e você sabe que a palavra de Deus ensina, corrige, repreende, educa na justiça, e você sabe que você não é perfeito, você vai chegar aqui, o que você acha que a palavra de Deus vai fazer com você? Ela vai te ensinar, vai te corrigir, vai te repreender, vai te educar na justiça, certinho, o que você deve fazer. Mas se você sai com uma postura de, um escudo de orgulho, que é orgulho, arrogância e orgulho, achando que nada é para você, não tem nada a se ver na sua vida, falou sobre esse pecado, irmãos, o que você ganha com isso? Como que você vai crescer com isso? Como que Deus vai aparar ali, pensa um barbeiro, o Marcos é barbeiro, você está lá, você vai cortar o cabelo da pessoa, sobe uma ponta ali, opa, você pega a tesourinha, você vai cortar, você não, deixa essa ponta aí, não, mas tá feia, tá tudo cortadinho, você levantou uma ponta aqui, não, deixa eu cortar, você não, tira a mão, eu quero essa ponta. Deus quer aparar essa ponta e você está, que não mexe, não toca aqui no meu cabelo, não é assim? Deus quer te repreender, quer te corrigir para o seu bem. Será que você não entende isso? É para o seu bem, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e habilitado para toda boa obra. Mas você põe o seu escudo de orgulho, não fala da minha família, mexe no pecado da minha família, já muda a sua postura. O que você ganha com isso? Como que você vai ser transformado se você não acolhe a palavra? Se o seu orgulho faz um campo de força assim e não deixa a palavra penetrar? Como que você vai ser transformado? Tem uma fórmula? Tem um outro jeito? Porque nós vimos em Tessalonicenses que a diferença neles não foi o pregador foi o mesmo para outras igrejas. A diferença foi a atitude dele, a postura deles, a palavra deles veio, amém, Senhor, amém, Senhor, está certo, é a sua palavra. Eu não queria admitir isso, mas é verdade. Sim, Deus, eu estou sendo orgulhoso. Sim, Deus, eu estou sendo teimoso. Sim, Deus, é verdade. Ai, meu filho está fazendo isso e eu não queria admitir, mas é verdade, está errado. Deus, eu não quero tapar o sol com a peneira, é isso mesmo. Você admite para Deus, acolhe a palavra, recebe. Deus me corrija. Que a palavra de Deus diz que o Pai corrige ao que ama. Mas enquanto você continuar com essa postura de campo de força, sabe, como se você já tivesse atingido o nirvana espiritual, que não tem nada a ser corrigido, pelo seu tempo de crente está tudo certo, quem vai perder? Você. Se você não tem mansidão e humildade para acolher a palavra, se submeter a ela, se você não deixa a palavra de Deus te quebrantar, porque se a palavra de Deus não te quebrantar, a vida vai te quebrantar. Provérbios 29 fala isso. O homem que muitas vezes é repreendido, fala e não ouve, será quebrantado, de modo que não haja volta mais. Não quer ouvir a repreensão? Está lá com seu escudo de força, de orgulho. Não é para mim, não é para minha família é perfeita, minha família é padrão, minha família não erra, não tem pecado e não fale do pecado da minha família. Então fica aí dentro da sua bolha, fica aí, bolha feliz, fica lá, e aquilo vai te corroer, porque a palavra de Deus não consegue entrar, ela não consegue transformar. Você está ouvindo a palavra, você já muda a sua postura, já muda o seu jeito de me olhar, já nem fala com o pastor mais aquela semana. Por quê? Porque não pode tocar no seu pecadinho. Irmãos, o que eu vou ganhar com isso? Que diferença faz para mim? É você que está sendo edificado ou não? É você que está perdendo ou não? E é a igreja de Cristo que está perdendo ou não? A igreja de Cristo, a igreja que está deixando de crescer, a igreja que não fica frutífera, a igreja que não fica uma igreja revigorante, uma igreja viva, porque cada um na sua bolinha, o pecadinho, fica aqui pecadinho, não deixa o pastor falar não deixa, não mexe com o meu pecadinho aqui, então fica aí. Eu só te dou um aviso, Deus, não pastor é um Zé Mané, Deus resiste aos soberbos, aos orgulhosos,
ao que acham que a palavra não serve para eles, não é para eles. Deus que resiste, viu? Você está enfrentando Deus, você está medindo forças com Deus. O povo de Israel, a quem Moisés entregou a palavra com fidelidade, resistiu a Deus e viraram cadáveres. Deus não brinca com o pecado. Se Deus está mandando a palavra para você e você liga o seu campo de força, é você e Deus. Você está desafiando Ele. Você não quer ouvir. Quando as pessoas não acolhem mais a palavra de Deus, ela escolhe. Não é acolhe, é escolhe. Escolhem qual palavra aceitam, elas escolhem qual culto que elas vêm, elas escolhem qual programação que participam. Ela não é. Escolhem até qual pastor que elas querem ouvir. Qual que é o pastor que elas vão buscar conselho. Não é assim? Porque elas estão tão acostumadas já. Agora começa a selecionar. Não, esse sim, mas serve. Não, esse aqui não se adequa. Vou pegar esse outro aqui. Você vai no supermercado, você escolhe lá. Esse aqui tem glúten, não, esse aqui está caro. Vai esse. Você já está escolhendo. Quando você não acolhe, você escolhe. É isso que acontece. Você escolhe o que você vai obedecer. Você escolhe aonde você vai se submeter na palavra de Deus. Irmãos, quando a palavra pregada deixa de ser encarada como ela é, como palavra de Deus para a sua vida, para você ela não vai ter mais peso. Não vai ter mais glória. Ai, que chatice essa mensagem de novo. De novo esse texto. Perde aquela glória que só a palavra de Deus tem. E é uma glória maravilhosa que a palavra de Deus tem. Ela nunca é repetitiva, cansativa e chata. Ela é sempre maravilhosa. Ela é única. Sabe? Ela perde a autoridade. Eu sigo, eu obedeço se eu quiser, se eu gostar, se eu concordar, se eu não me sentir ofendidinho, aí eu obedeço. Então tá, meu irmão. Né? Olha só. Talvez você ache que eu estou exagerando, pastor, acho que não é bem assim. Hoje mesmo, muitos não vão acatar, não vão acolher essa palavra. Hoje mesmo, muitos, saindo por aquela porta, já vão ignorar. Hoje mesmo. Não é amanhã, hoje mesmo, né? Muitos já faltarão, atrasarão, virão de má vontade, virão com aquela cara de eu te odeio, sai de perto de mim. É ou não é? Hoje mesmo. Sério mesmo. Hoje acabou, deixa eu ver. Encerrando. Meu amado irmão e irmã, em nome do Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, em nome de Deus, que morreu pelos seus pecados, que deu a sua vida para purificar para si uma igreja santa, pura e gloriosa. Quando você vier à igreja, venha com o coração preparado para acolher com mansidão a palavra de Deus. Não venha para selecionar, escolher. Não venha pensando, se aquilo vai ser música para os seus ouvidos. Talvez não seja. Já venha preparado. Porque a pessoa que está preparada, meu amigo, ela não se abala. Ela fica firme. Não, já vem preparado. Eu sei que a palavra de Deus, ou ela vai me ensinar, ou ela vai me repreender, ou ela vai me corrigir. Eu já sei disso. É ou não é? Já veio nessa expectativa. O que será que Deus vai me ensinar hoje? Poxa, o que será que Deus vai me repreender hoje? Deus, me ajuda a ter humildade em aceitar a tua repreensão. Me ajuda, Pai. Né? O que o Senhor vai me corrigir, vai me voltar para o caminho certo? O que o Senhor vai me ensinar a fazer? Educar na justiça? Coisas que eu estou esquecendo de fazer e eu preciso praticar isso. Repetição, treino, para ser um homem de Deus. O que o Senhor vai me ensinar hoje? Não se é o texto que eu gosto, não se é o pastor que eu gosto, que eu vou pregar, não é? Seu irmão Oswaldo, seu Jamil, seu Ari, seu Claudemir, seu Ian, ou seu Johnny. Não é essa pessoa que eu queria que viesse pregar hoje. Irmãos, é só um instrumento. É só o canal para Deus falar com você. E você tem a sua Bíblia para você conferir. Não, porque ele falou aí, não é Bíblia. Ok, se não é bíblico. Mas se é bíblico, se sujeite.
Porque Deus não erra. Deus erros não faz, nós cantamos. Se Ele te trouxe até aqui hoje para ouvir essa palavra, erros Deus não faz. Porque, irmãos, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso ser transformado. Eu preciso ser quebrantado. Eu preciso ser chacoalhado. Eu preciso que o meu orgulho seja quebrado. Minha teimosia. Eu preciso ter mais fé, confiar mais no meu Deus. Eu preciso enxergar mais a glória de Deus agindo. Eu não posso ter a postura de que já sei tudo, não gostei. Irmãos, eu preciso ser corrigido. Então venha com a atitude certa. O que o meu pai quer falar comigo hoje? De novo, o exemplo do pai e filho. Às vezes eu chamo o Lucas para conversar. Lucas, quero conversar com você. Ele vai lá. O que eu vou falar com ele? Pode ser uma bronca, pode ser uma repreensão, não é? Pode ser um alerta, um aviso, filho, ó, isso não é bom, você está fazendo isso, não é? Não é? Pode ser um segredo, que é meu filho, ó, filho, vou contar algo para você, eu confio nele. Pode ser uma observação, pode ser uma preocupação minha, filha, eu estou notando isso em você, eu estou preocupado, o que está acontecendo? Pode ser uma confissão, filho, eu tenho que confessar algo a você. Pode ser uma nova tarefa, ó, além de catar o cocô, vai fazer não sei o que lá. Não é? Pode ser uma cobrança, pode ser uma conversa amigável. Enfim, o pai está chamando o filho para conversar. Agora o pai chama o filho para conversar. Fala. Ó o respeito. Ó a reverência. Ó o tratamento. Que é? Aí você não estranha que o pai não quer nem terminar a conversa, né? Não tem nem gosto de terminar a conversa. As atitudes do filho, sim, pai. Não, pai, deixa eu esclarecer para você. Assim, assim, não é por causa disso. Entendi. Conversa. Irmãos, venha com a postura certa na palavra de Deus. Porque o pai, ele quer o melhor para os seus filhos. Eu quero o melhor para o meu filho, para a minha filha. O Pai Celeste, irmãos, Ele quer o melhor para você, para a sua família, o melhor. Mas para Ele dar esse melhor, Ele tem que aparar essa ponta que você não quer esconder aí, sabe? E que você não deixa. É como o médico que quer mexer assim, não, aqui você não mexe, mas está um tumor, não, aqui não. Mas eu preciso tratar, não, aqui ninguém mexe. Deixa o cirurgião tratar. Se o seu corpo está perfeito, saudável, você nem precisava ter ido ao médico, precisava? Não. Não é? Mas você está vendo sintomas. Você foi ao médico, ele falou, preciso tratar aqui, você, não, aqui não. Mexe no pé, né? Sovaco não. Vai ficar escolhendo? O cirurgião sabe o que está fazendo. Confia no cirurgião. Confia. Ele sabe o que está fazendo, preciso, tá bom? Então, meus queridos, o pai busca orientar o melhor possível para o seu filho, porque o pai o ama. O pai não busca só a felicidade do filho, mas busca a sua santidade. Então, se um pai pode agir assim, quanto mais o pai perfeito, que te convoca para ouvir o que ele tem a lhe dizer, o seu ensino, a sua repreensão, te corrigir, te educar na justiça. O objetivo do coração amoroso do pai é que você seja aperfeiçoado, que você seja perfeitamente habilitado por toda boa obra. Amém? Então tá bom. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome do Senhor Jesus, com reverência diante do Senhor e da Tua palavra, nós damos graças ao Senhor por ter falado conosco hoje. Deus, nunca é agradável receber uma repreensão. Mas quando a gente lembra quem que está nos repreendendo, quando a gente lembra que a sua repreensão é a prova do seu amor, do seu cuidado e da sua preocupação com as nossas almas, Deus, a repreensão se torna uma alegria. A repreensão se torna, Deus, um alívio. Saber que o Senhor quer nos bem, saber que o Senhor está preocupado conosco, e saber que o Senhor está fazendo o possível para nós sermos pessoas dignas do nome que nós carregamos. Amado Deus, nos abençoe, nos ajude, eu te peço, em nome de Jesus. Amém.